Organize melhor o seu tempo, de Lyndon Jones e Paul Loftus. Como equilibrar a demanda de trabalho sendo mais eficiente e fazendo mais em menos tempo. Lerei agora o capítulo 1. Capítulo 1. Determinando e atingindo as metas de sua vida. Sonhe sempre alto. Se você mira as estrelas, com toda a certeza não acabará com as mãos cheias de lama. Se você não sonhar com nada na vida, estará sujeito a atingir o nada. Se você não sabe para onde está indo, não importa realmente que caminho você faça. As pessoas bem-sucedidas na vida têm sempre uma coisa em comum: sabem para onde estão indo. Cada uma tem um objetivo. Qualquer coisa que a mente possa conhecer e acreditar pode ser conseguida. William James. A educação tradicional foi projetada para ensinar as pessoas a serem obedientes, bem comportadas, diligentes e a aceitar sua posição na vida. Assumia-se também que nossa posição era inevitável e determinada por forças além de nosso controle. Uns poucos que não aceitavam essa ideia eram vistos como pessoas instáveis e criadores de problemas em potencial. Em um crescente número de países, estas atitudes têm de longe nem de longe acompanham as rápidas mudanças que acontecem no mundo todo e ao nosso redor. Muitas das antigas hierarquias autoritárias entraram em colapso e o mesmo acontecerá com as demais, seja uma potência como a União Soviética, seja em grandes corporações como a General Motors. Nada ficou imune às mudanças revolucionárias. As forças gêmeas, economia e tecnologia, destruíram as hierarquias repressoras. Emergiram novas estruturas muito mais favoráveis e flexíveis, nas quais os empregados têm um relacionamento muito diferente com a empresa. Nesses novos relacionamentos, há pouco espaço para as antigas noções de lealdade e progresso. O indivíduo é responsável por sua própria carreira e destino. Apesar de termos sido criados para acreditar e das mudanças que estão acontecendo pelo mundo, todos nós podemos ter um comando muito maior do nosso próprio destino, se realmente quisermos isso. Isso exige de nós não apenas foco, honestidade e positividade, mas o exercício apropriado de determinado grau de autocontrole. Dessa forma, podemos atingir os fins desejados sem prejudicar outras pessoas que compartilhem o mesmo meio de vida. Esperamos que, ao terminar de ler este capítulo, você tenha absorvido e refletido a respeito de algumas ideias para estabelecer suas metas, suas prioridades e os métodos para atingi-los. É importante lembrar que determinar metas é um trabalho difícil que requer tempo e esforço. Análise SWOT pessoal. Uma ferramenta poderosa para ser usada na obtenção das metas é a aplicação da análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Esta valiosa ferramenta pode ser usada para habilitar você a listar suas forças, bem como suas fraquezas em relação a conhecimentos, atitudes, gostos e antipatias reais e em potencial. Já que você não pode construir um bom desempenho baseado em uma fraqueza, pergunte-se: quais são as minhas forças?
A maioria das pessoas pensa que sabe no que são boas, mas com frequência elas estão erradas. Para descobrir nossas forças, podemos usar a análise de experiências anteriores, isto é, quando você toma uma decisão crucial, escreva quais são suas expectativas. 6 ou 9 meses depois, compare os resultados com as expectativas. Repetindo esse procedimento por algum tempo, suas forças reais tornam-se claras. Uma vez que você saiba quais são as suas forças e seus pontos fortes, concentre-se neles e trabalhe para melhorá-los, principalmente em suas áreas de alta competência. A análise de experiências anteriores também revela que as principais razões para um baixo desempenho podem não ser a falta de conhecimento específico ou a negligência de fatores externos à sua área de especialização. Após a análise SWOT e a análise de experiências anteriores, você pode preparar um plano de ação pessoal para facilitar a obtenção de suas metas. Fazendo isso, reconheça que você precisará da ajuda de outras pessoas para levar seu plano até o fim e com êxito. A análise Tools TOWS apresenta uma ligeira variação em relação à análise SWOT mais tradicional. Ela usa os mesmos princípios, mas foca primeiro os fatores externos negativos para depois transformá-los em fatores positivos ou oportunidades. Esta ideia de olhar uma determinada situação sob uma perspectiva diferente tem sido posta em destaque por Hans Weinrich, professor de administração da University of San Francisco. Ele enfatiza que fraqueza é a ausência de força e o desenvolvimento corporativo no sentido de superar fraquezas pode tornar-se uma estratégia distinta para a empresa. Estabelecendo metas. O que você quer obter? De modo geral, as pessoas são muito vagas quando respondem a esta pergunta. Elas podem oferecer respostas como as seguintes: descobrir meu potencial, ter a satisfação de ter feito um bom trabalho, garantir segurança financeira. Essas ideias indistintas, embora admiráveis como alvos gerais, são muito imprecisas para fundamentar uma possibilidade de sucesso. Faça uma lista das coisas que você quer fazer, tentar, conseguir, experimentar e possuir antes de morrer. Você também poderá perguntar-se as seguintes coisas: o que faz com que eu me sinta inteiramente vivo? O que faço realmente bem? O que mais preciso aprender para conseguir minhas aspirações? Como transformar desejos em planos? O que começo a fazer a partir de agora? O que devo parar de fazer agora? Você precisa diferenciar as metas de curto prazo das de longo prazo. Quando apropriado, pode ser útil visualizar seus objetivos com o máximo possível de detalhes. Quando uma de suas metas for atingida, dê um prêmio para você mesmo. Alguns exemplos do estabelecimento de metas podem ser como os seguintes: pretendo estar na diretoria da empresa antes de fazer 40 anos. Quero me casar entre 30 e 35 anos e ter 2 filhos. Dentro dos próximos 10 anos, pretendo montar minha própria empresa e deixar de ser empregado. Antes de me aposentar, meu sócio e eu queremos visitar todos os continentes e pelo menos 25 países diferentes. Quero ser escolhido para representar meu país nas próximas Olimpíadas. Veja se consegue identificar 5 grandes objetivos, coisas que você realmente quer conseguir. Há um número de técnicas úteis para ajudá-lo a fazer isso.
Algumas técnicas úteis para estabelecer metas de vida. O estabelecimento de metas é um dos maiores fatores de sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Quando estabelece metas, você pode estar buscando segurança, satisfação ou realização pessoal. Uma das abordagens é usar a hierarquia das necessidades de Maslow. Ele sugeriu que os indivíduos foram motivados pelos 5 níveis de necessidades, a saber, fisiológico. Isto inclui alimento, abrigo, vestuário, calor e luz. Cada uma dessas necessidades básicas pode ser satisfeita pelos proventos advindos do trabalho. Segurança. Uma vez que as necessidades fisiológicas tenham sido satisfeitas, o indivíduo buscará segurança, tanto no lar como no trabalho, tanto no tocante à estabilidade quanto aos padrões de vida. Social. A maioria das pessoas quer se sentir desejada e pertencente a uma comunidade. Isso é verdadeiro em relação às horas de trabalho ou às horas de folga. Estima. As pessoas precisam de relacionamento. O reconhecimento pode assumir a forma de autorrespeito ou de ganhos materiais. Autorrealização. Maslow via este último como o nível mais elevado de necessidade e relacionado à atividade criativa e à busca do preenchimento pessoal. Outra ferramenta útil para atingir suas metas é fazer uma análise do tempo que você gasta com os diversos aspectos de sua vida. Depois responda as perguntas da tabela 1.1. Com a ajuda que você obterá respondendo a essas perguntas, será possível chegar a alguns novos resultados e diminuir um pouco a pressão e o desconforto que roubam seu tempo, o qual com certeza você preferiria despender com atividades mais satisfatórias. Tabela 1.1. Trabalho e tempo pessoal. Algumas perguntas para você. Você responderá se é sempre, às vezes ou raramente. Estou gastando meu tempo com coisas que realmente quero? Pego-me fazendo coisas que na verdade não quero fazer? Gosto do meu trabalho? Trabalho durante muitas horas? Levo o trabalho para fazer em casa à noite? Levo o trabalho para fazer em casa aos finais de semana? Costumo sentir-me tenso no meu trabalho? Sinto-me inseguro no trabalho? Gosto da vida familiar? Passo todo o tempo que eu gostaria com minha família, mantendo-me em boa forma física, me atualizando profissionalmente, me distraindo com hobbies? Sinto-me culpado quando não estou fazendo alguma coisa? Tenho tempo livre suficiente? A época em que você estabelece ou revê suas metas é importante. Para muitos, a boa época coincide com a estação do ano mais festiva. Frequentemente é quando as resoluções do ano novo estão bem nítidas em sua mente e há um intervalo no trabalho. É um bom período para refletir o que consegui concluir durante o ano passado. Estas coisas estavam ou não dentro das minhas metas. O que quero conseguir fazer no próximo ano? Seu plano de ação. A fim de progredir em direção à conquista de suas metas de vida, é necessário definir alguns alvos de curto prazo que servirão como marcos intermediários ao longo da jornada. Para chegar nisso, tente trabalhar voltando, digamos, de um
ponto daqui a 5 ou 10 anos no qual você terá atingido plenamente cada uma de suas metas a longo prazo e ver quais são os passos intermediários necessários a cada ano, com intervalos menores no primeiro ano. Com suas metas e estes alvos claramente definidos em sua mente, você poderá anotar mais facilmente as oportunidades essenciais para este período. Aqui estão alguns destes alvos intermediários. Dentro dos próximos 3 anos, eu pretendo aprender espanhol suficiente para conversar com os nativos quando for para o meu resort habitual na Espanha, México, Argentina. Se eu não conseguir uma promoção em nível de chefe nos próximos 18 meses, procurarei um emprego equivalente em qualquer outro lugar. Antes de fazer 30 anos, terei uma casa de 4 dormitórios em um país que seja próximo a Londres, Dublin, Nova York, Singapura, Sydney, Cidade do Cabo, Montreal ou onde quer que você pretenda trabalhar. Note que todas estas intenções são bem específicas e têm um calendário definido. É importante que eles sejam realistas em termos dos recursos que você possui, porque só assim eles poderão fundamentar seu plano de ação pessoal. Isso exige a definição de um conjunto de passos específicos que você precisará dar a fim de atingir esses alvos. Eles deveriam consistir de uma sequência de passos cronometrados e começar com a primeira ação que você realmente deseja pôr em prática amanhã, na próxima semana ou no início do mês que vem, a fim de manter as coisas em andamento. Além disso, a sequência deverá mostrar em ordem cronológica os demais passos necessários que você precisará dar até o próximo período de revisão. 3 ou 6 meses seriam bem convenientes para garantir que você está dentro de seu planejamento e em direção à obtenção das suas metas. A tabela 1.2 mostra um exemplo. Agora é sua vez. De novo, não procrastine. Tente fazê-lo com as situações reais de sua vida. Neste momento, você precisará de um plano de ação para cada um dos seus alvos. Em suma, decida-se, prepare-se e vá ao encontro do autodesenvolvimento, da solução dos seus problemas e do enriquecimento de sua vida. Tabela 1.2. Plano de ação pessoal para os próximos 6 meses. Passo meta mudar-se para a Espanha. Objetivo em curto prazo: fluência em espanhol, no máximo em 3 anos. Passo 1. Hoje à noite, ação: compartilhar este plano com o meu cônjuge. Passo 2. Calendário: próxima sexta-feira, fazer a matrícula para o próximo trimestre, semestre no curso de espanhol mais próximo. Passo 3. Calendário: próximo pagamento: comprar CDs de conversação em espanhol é a ação. Passo 4. Próximo mês inteiro: desistir da televisão 2 vezes por semana por 1 hora, das 9 às 10 da noite, para praticar com os CDs. Passo 5. Próximos 3 meses: fazer reservas para passar as próximas férias na Espanha. Revisão periódica. Realmente as coisas acontecem conforme foram planejadas. As metas deveriam ser flexíveis. Elas podem mudar. Metas e planos deveriam ser revisados em intervalos
periódicos para que nos asseguremos de que ainda são realistas e importantes. Precisam ser checados constantemente para ver se são compatíveis entre si com nossas escolhas atuais ou mudanças em nosso estilo de vida. A obtenção de uma determinada meta, por exemplo, fazer o doutorado pode não ser compatível com sua outra meta, por exemplo, passar mais tempo com os filhos, enquanto eles ainda são jovens. As prioridades deverão ser reavaliadas periodicamente a fim de que você tenha certeza de que está gastando seu precioso tempo trabalhando para os fins que lhe trarão mais satisfação a longo prazo. A verificação da realidade pessoal a seguir é um guia útil para algumas perguntas que você deverá fazer a si próprio durante essas revisões. Verificação da realidade pessoal. Para verificar se suas metas atuais ainda são realistas, pergunte-se periodicamente: estou conseguindo atingir as metas que são realmente importantes para mim? Por sua vez, isso pode requerer resposta a perguntas como: vida pessoal. Minhas metas profissionais combinam com minhas metas pessoais? Minha vida é como eu gostaria que ela fosse? Carreira. Estou no nível que já deveria ter atingido a estas alturas? Se não, por quê? O que eu poderia ou deveria fazer a esse respeito, se é que posso fazer alguma coisa? Trabalho. Honestamente, gosto do meu trabalho? Estou buscando realização além de cumprir com minhas obrigações? Estou indo na direção que quero ir? Salário. Estou sendo remunerado de acordo com a minha contribuição para com meu patrão? Minha remuneração total, salário mais benefícios, está de acordo com as minhas expectativas? Meu salário aumentou nas devidas proporções? Tendo feito a verificação da realidade, você estará em uma posição melhor para decidir se está trabalhando para o que realmente deseja, em vez de ficar apenas pensando vagamente no assunto. Quando tiver determinado o que de fato você quer fazer, avaliando quais as necessidades reais para conseguir isso, aplique o melhor método que puder imaginar para obtê-lo. Algumas pessoas evitam o estabelecimento de metas em razão do medo de falhar. A explicação deles é que se não estabelecem metas, simplesmente não podem falhar. Também podem ter medo do sucesso. Algumas pessoas não se valorizam o suficiente para sentir que merecem o sucesso. Outra técnica útil para avaliar a eficácia do estabelecimento de metas é o método SPIRO, S-P-I-R-O. SPIRO, do inglês especificidade, performance, desempenho, envolvimento, realismo e visibilidade, observability. O método Spiro, aqui reproduzido por cortesia da 3M, Inglaterra Ltda. Spiro, critérios para eficácia no estabelecimento de metas. Ao estabelecer metas a curto ou longo prazo, boas intenções não são suficientes. Os resultados precisam ser especificados e visíveis. O primeiro critério é a especificidade. Objetivos generalizados são menos úteis do que
alvos específicos, os quais implicam na determinação dos próximos passos que precisam ser dados ou comportamentos que precisam ser mudados. Exemplos: não específico, aprender um idioma estrangeiro. Específico, matrícula, próximo setembro, em um curso noturno de francês, assistir no mínimo a 2/3 das aulas. Não específico, melhorar minhas vendas no próximo ano. Específico, conseguir 5% a mais de vendas no próximo ano. O segundo critério é o desempenho. Alvos orientados ao desempenho são mais eficientes do que os não orientados quando se trata de um guia do que a pessoa deverá fazer. Exemplos: não orientado, aprender francês. Orientado, estudar e ser aprovado em um curso de conversação em francês para principiantes antes de junho. Não orientado, conquistar o respeito dos meus colegas de departamento. Orientado, fazer pelo menos um ponto positivo em cada reunião de departamento. O terceiro critério é o envolvimento. Aqui trata-se da extensão do envolvimento pessoal de um empregado com as metas estabelecidas. Exemplo: não envolvimento, fazer com que meu chefe me trate melhor. Envolvimento, reforçar sempre que meu chefe me der respostas construtivas. O quarto critério é o realismo. Avaliar se as metas são de fácil obtenção e se estão de acordo com a capacidade e os recursos que o empregado tem à sua disposição. Exemplo: irreal, ser promovido a um cargo de chefia até o final do ano. Realista, fazer um curso de gerenciamento no próximo trimestre. O último critério é a visibilidade. Isto não tem nada a ver com o fato de as outras pessoas poderem ou não ver os resultados, isto é, fica evidente quando a pessoa os atinge ou não. Exemplo: invisível, sentir-se confiante. Visível, reduzir o número de vezes que inicio minhas opiniões assim. Bem, eu não tenho absoluta certeza, mas se você puder aplicar esses 5 critérios aos seus objetivos pessoais e aos seus objetivos de curto prazo no seu trabalho, o resultado será uma compreensão muito melhor da direção que você está tomando e de quais ações são necessárias para chegar lá. Finalmente, é útil deixar-se abstrair quando estiver deliberando sobre possíveis alternativas ou atitudes que você precisará enfrentar em sua vida pessoal ou no seu trabalho. Uma técnica útil para analisar isso é a folha de balanço desenvolvida por Irving Janis e Leon Mann, que requer que você responda a algumas perguntas sobre ganhos e riscos para cada alternativa ou ação, classificadas de acordo com as 4 seguintes categorias: perdas e ganhos reais para você mesmo, perdas e ganhos reais para as pessoas importantes que poderão ser afetadas ou atingidas pela sua decisão, seus próprios sentimentos de aprovação ou desaprovação, aprovação ou desaprovação das pessoas importantes que poderão ser envolvidas ou afetados. Você dispõe cada alternativa em uma folha de balanço, descreve seus argumentos positivos, ganhos, e os argumentos negativos, perdas.
em cada uma das 4 categorias apresentadas. O exemplo na tabela 1.3 relaciona-se a uma decisão sobre uma aposentadoria precoce. Com a gama completa de fatores significativos exibidos diante de você e disponíveis para serem compartilhados com sua esposa, marido ou outras pessoas importantes, se assim o desejar, você provavelmente ficará menos inclinado a forçar uma decisão apressada, baseada em dados inadequados e que você poderia posteriormente lamentar profundamente. Meia-idade. Para muitos de nós, a meia-idade apresenta menos restrições que os anos anteriores. Esse é um tempo em que você ganhou autoconfiança por meio da experiência, a ausência dos compromissos familiares deixou-o livre para buscar desenvolvimento pessoal, novas oportunidades de trabalho, reciclagens e explorações que podem ter sido dificultados anteriormente pelos laços familiares e pela falta de recursos financeiros. Para manter a vitalidade, você precisa ter um futuro com metas, ambições e interesses a serem preenchidos, tendo gasto uma boa parte de sua vida trabalhando para conseguir segurança, você pode ter cometido o engano de vender sua alma pela estabilidade e ter sacrificado alternativas. E então, a estagnação se instala. Há ainda uma atitude que não é muito natural para ser desenvolvida na meia-idade, considerando-se que é quando você tem muito tempo disponível e poucas pessoas para levar em consideração primeiro. Aprendemos que a infância e a adolescência são os anos de formação, mas aprendemos também que não há nenhuma razão válida para que o processo de desenvolvimento deva sequer diminuir ou parar. O renascimento na meia-idade ocorre quando uma pessoa consegue sacudir os estereótipos e ignorar o calendário. Tabela 1.3. Folha de balanço para aposentadoria precoce. Perdas e ganhos reais para você mesmo. Ganhos: maior liberdade de escolha, oportunidades para tentar diferentes atividades lucrativas, fim das pressões do cotidiano profissional, mais tempo para jogar golfe, expectativa de vida mais longa. Perdas em relação a você mesmo: substancial diminuição na renda, perda do carro, da empresa, perda da ajuda de custo, perda de alguns valores sociais e contatos profissionais, fim do AP, assistência pessoal, perdas e ganhos reais para outras pessoas importantes, ganhos: menor irritabilidade no lar, mais tempo para passar com a família. Perdas: queda no padrão de vida familiar, perda de posição, autoprovação ou desaprovação. Ganhos: é tolice continuar sofrendo pressões por parte do chefe. Perdas: descontinuidade no uso dos conhecimentos e habilidades, perda da autoestima, aprovação ou desaprovação de outras pessoas importantes. Minha família ficará feliz por me ver por mais tempo. Organizadores locais e eventos beneficentes ficarão felizes por obter maior suporte da minha parte. Organizações comunitárias ficarão felizes. Esses são os ganhos.
Perdas. Colegas e subordinados sentirão minha falta. Amigos poderão sentir que me tornei uma pessoa menos interessante ou talvez um chato. Hoje em dia, um homem ou mulher espera ficar em um único emprego a vida inteira, nem mesmo em uma única carreira. Há muitos períodos de reavaliação que despertam novas capacidades e maiores oportunidades. O tempo sem limitações é uma raridade preciosa, mas sem estrutura, formato ou valor realmente não vale muito. Você precisa manter sua identidade e seu senso de propósito. Terceira idade. Muitas pessoas gastam mais tempo planejando um período de férias do que planejando sua aposentadoria. Isso pode resultar em uma aposentadoria problemática, já que muito da nossa identidade e senso de propósito estão atrelados ao nosso trabalho. Além disso, o trabalho pode ser nosso principal canal de criatividade. Assim, analise suas forças e como você as usa no trabalho, bem como você irá usá-las quando se aposentar. Invista tempo para garantir que você encontrará realização. Isto exige que você cave fundo em seu interior, desenvolva então um plano de ação com seu cônjuge. Tudo isso deverá ter sido feito antes de chegar o momento de você se aposentar. Muitas empresas oferecem a seus empregados programas para prepará-los para a aposentadoria. Portanto, se tiver a oportunidade de participar de um deles, não hesite. Você também encontrará programas alternativos na internet e consultores especializados disponíveis. O espectro de possibilidades. Como um guia prático para ajudá-lo a lidar com o futuro de forma eficiente, pense em um período de tempo razoável, por exemplo, daqui a 6 meses ou um ano. Em seguida, responda as seguintes perguntas: o que poderia me acontecer de pior durante este período? Ou o que poderia me acontecer de melhor durante este período? O que mais provavelmente me acontecerá durante este período? Com frequência, uma descrição adicional de cada uma dessas consequências ou eventos pode ser organizada, incluindo-se fatores como posição, responsabilidades, influência e quaisquer outros que possam ser considerados importantes. Quando as respostas a estas questões estiverem disponíveis, haverá o início de uma probabilidade de distribuição, como mostrado na figura 1.1, distribuição de responsabilidade. Probabilidade ou possibilidade. Pior consequência, evento A. Consequência, evento mais provável, B. Melhor consequência, evento, C. Com a definição destes 3 eventos, todas as possibilidades terão sido cobertas, pelo menos tão longe quanto nossas imaginações nos levarem. Além disso, de acordo com a probabilidade de distribuição normal, a linha pontilhada na figura 1.1, as maiores possibilidades situam-se próximas ao centro e se reduzem progressivamente em direção aos extremos da distribuição. É sempre útil ter em mente o que poderia ocorrer se
o melhor ou pior acontecesse, não importa quão pequena seja a probabilidade. De novo, é útil escrever as respostas para as seguintes questões: como você se sentiria se o evento A acontecesse? Ou seja, pior consequência, pior evento. Como você se sentiria se o evento B e C acontecesse? Ou seja, consequências ou eventos mais prováveis ou a melhor consequência ou evento. Comentários conclusivos. Com um planejamento eficiente, a oportunidade de atingir as metas de sua vida nunca foi tão grande. Até recentemente, a forma como os executivos equilibravam suas vidas pessoais com suas carreiras não era considerada como algo relevante pelos seus empregadores. O que os executivos faziam fora da empresa não era considerado como sendo da conta do patrão. Hoje, esta visão está mudando, já que a linha divisória entre vida privada e a profissional está se tornando cada vez mais turva. Um determinado número de fatores tem contribuído para isso. Primeiro, a tecnologia da informática possibilita que o trabalho que antes só poderia ser feito do escritório seja feito em casa ou até mesmo durante uma viagem. Segundo, há um maior número de famílias com duplas carreiras. As empresas multinacionais, particularmente, estão bem cientes de que os arranjos domésticos de um funcionário podem ser tão vitais para o sucesso de uma mudança de carreira quanto nas designações para o exterior. E terceiro, a descentralização, a reengenharia e os equivalentes têm reduzido muito as oportunidades de carreira. Aqueles que se sentiam desapontados por já terem atingido o topo de suas vidas profissionais em uma determinada empresa podem expandir suas atividades fora dela de tal forma que elas podem começar a se assemelhar a um emprego alternativo. Agora, tendo determinado as metas de sua vida e a maneira como atingi-las, como você usará seu tempo?